tarde, sejam todos bem-vindos à edição referente ao dia 14 de novembro do ano 2023 do seu e nosso programa Ponto de Equilíbrio, que está consigo todas as terças-feiras aqui na Voz da Sociedade. E para esta edição, saiba que vai estar consigo o António Fasto, Pedro Cafiel, Romão de Jesus, René Agostinho vai cuidar de toda a estática sonora. A voz que vai estar consigo até bem próximo das 19 horas para a moderação desse espaço é minha, sou o Horácio dos Reis. Boa tarde mais uma vez. Como já disse, a nossa viagem vai até bem próximo das 19 horas. Já sabe que o Ponto de Equilíbrio conta com as análises do jornalista José Gama, do Frei Angalo, do jornalista Coque Mukuta, do jurista Chiplique Eduardo, do jurista Jaime e do jurista Custódio. Este é o time que está consigo. Esta é a seleção montada para levar as análises às terças-feiras aqui na Comercial Despertar. Agora chegou o momento de saudar os meus convidados, eles que já estão do outro lado, para então darem a saudação que se impõe aos nossos ouvintes. E a primeira saudação, claro que é sempre com o mais velho do time, o Frei Angalo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Horácio, boa tarde, o Coque Mukuta, boa tarde, José Gama, boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar. Estamos aqui mais um dia para trocar impressões, refletir sobre aquilo que interessa ao nosso país. Frei Angalo, como é que acordou? Como é que está a Europa? Sei que já está frio. E antes de passar a palavra para os demais, queria já partilhar consigo a reflexão que tem feito nos últimos dias. Olha, a minha grande preocupação nos últimos dias e nos últimos tempos é a falta de credibilidade, de autoridade moral das instituições que deviam ser internacionais. E depois os níveis de infantilidade e hipocrisia que aquilo que se poderia chamar a diplomacia mundial atingiu próprio níveis falsos, isso é próprio infantis, que implica dizer que, portanto, precisamos de refundar as relações internacionais, porque andamos com brincalhões nos governos dos países. E por outra, eu digo honestamente assim, sem pretender que alguém me cobre moral, porque estamos num contexto de alta imoralidade, que é a mentalidade polarizada, né? Tipo, em que as pessoas, em grande medida, nem todas, né? Mas grande parte das pessoas não tem aquela capacidade de equilíbrio de criticar uma coisa que não vai bem sem posicionar-se com um grupo que é contra aquele que a gente está criticando. Não sei se me explico isso. Vamos dizer, eu posso... Dito de outra maneira... Dito de outra maneira é que eu não tenho que tomar sempre partido, tá vendo? Porque senão a gente chega aos níveis de estupidez que estamos a ver hoje no mundo. Por exemplo, ao pretender criticar, por exemplo, as ações do Estado de Israel em Gaza, okay, estupidamente as pessoas posicionam-se com o grupo terrorista Hamas. Acredito que esse é o nível, os elevados níveis de estupidez que estamos a atingir a nível do mundo. Sem, portanto, o necessário equilíbrio, porque é possível criticar, não é isso? Sem tomar posições estúpidas. Ok, Frei, muito obrigado.
E ao mais novo do time, Coco Mkuta, seja bem-vindo. Depois de duas ausências, está de volta. Ora sim, boa tarde. Boa tarde aos companheiros do outro lado, boa tarde aos ouvintes, não é? Boa tarde aos colegas que estão na rádio e estamos aqui para mais uma conversa da rádio. E o que é que andou a pensar, Coco Mkuta? Olha, eu sinceramente não tenho coisas novas, estou a descansar, estou a relaxar e não andei a pensar em coisas bastante relevantes. E essa tua estadia na Europa pode levar a fazer um comparado. Está frio, está a chover, dá para Está sempre. dá para Está melhor que ontem, né? Sim, Hoje sim. está melhor que ontem. O sol já, essa hora já está escuro, já entrou, mas Nesta fase o dia é mais curto em relação sim, sim. exatamente, às 16h30 já não há sol, o pôr do sol é às 16h30. Hoje teve um pouquinho com algum sol. Ontem, por exemplo, choveu bastante, mas está muito frio. O seu Quer casen, dizer, o seu está muito casenga, frio. olhando para aqueles bairros da cidade onde se encontra, dá para sonhar com o seu casenga daqui a 50 anos? Isso depende muito dos homens, depende muito de ti, depende muito de mim. A gente tem os dirigentes que tem porque nós queremos que eles sejam os nossos dirigentes. Se nós quisermos que eles não sejam nossos dirigentes e que tenhamos dirigentes competentes, capazes, vamos ter um país melhor. Isso depende mesmo de nós. Então dá para sonhar. Dá para sonhar. José Gama, Dá seja para sonhar. bem-vindo mais uma vez. Como é que está a África do Sul? Sei que está calor. Está a chover também, a par do que está a acontecer na Hoje, Alemanha. esses dias, hoje pelo menos andou, está com um clima de chuva. Está com um clima de Está chuva. com um clima. Tá. Ok. José Gama, o que é que andou a pensar? Tem sido um excelente pensador e tem levantado temas que depois servem de partilhas constante nas redes sociais. O que é que marcou a sua reflexão matinal? Se tivermos que estabelecer um tempo para o final de semana, o que é que andou a pensar, José Gama? Pronto. Primeiro é o congresso que os juristas realizaram recentemente em Luanda, que reuniu vários académicos, vários operadores da justiça, e foi interessante ver que elementos como Carlos Feijó, antigo ministro da Casa Civil, Oliveira Sango, ex-chefe da inteligência externa, Rui Ferreira e tantos outros, perante aquela plateia, admitirem que o sistema faliu e tem falhas. Quer dizer que as pessoas que ajudaram a construir este regime angolano estavam ali há dias a admitir e a expor falhas no próprio regime. Vimos aqui um Rui Ferreira a dizer que Angola é um Estado democrático em desenvolvimento ou em crescimento e ele é a pessoa que fez aprovar um acórdão por via do Tribunal Constitucional em que impede a Assembleia Nacional de fiscalizar o Presidente da República, que seria um elemento de fiscalização num Estado de Direito e democrático. Então, essa contradição. A outra tem a ver com o novo aeroporto e a ação do Presidente da República. Com esse novo aeroporto, ficou mais visível aquela tese do Presidente da República abstrata de que o que ele fez é o que conta, o que aconteceu desde 75 até 2017 não conta. O que conta agora é o que é feito na governação dele.
e na inauguração deste novo aeroporto, está-se a contabilizar que ele foi orçado em 2,8 bilhões de dólares. E a outra parte de 6 bilhões gastas, usadas pelo o antigo presidente José Eduardo Santos não contam. Eduardo Santos, por exemplo, mandou fazer os acabamentos deste aeroporto, as mobílias, etc. Para esta nova governação não conta. E vimos aqui o ministro dos Transportes a dizer que esta obra está ligada à liderança de João Lourenço. Quer dizer que anularam a governação, tudo aquilo que foi feito por José Eduardo dos Santos, como se João Lourenço é que fosse o dono da obra. Independentemente dele ter inaugurado, nós entendemos que esta obra e faz parte do legado de de José Eduardo dos Santos. É como a Fundação de Luanda. Paulo Dia de Novaes fundou a cidade de Luanda quando chegou, criou uma igreja, a Fortaleza, mais um estabelecimento qualquer, mas hoje, ao longo do tempo, foram surgindo outros governadores. Temos agora Manuel Lomé, ele até pode transformar Luanda em um novo Dubai, mas ele nunca será o fundador será sempre Paulo Dias de Novaes. É como este novo aeroporto. Poderá amanhã no futuro surgir um outro presidente a fazer mais a alargar, mas o fundador será sempre José Eduardo dos Santos. Ok, obrigado. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo. Já está em Benguela. Espero que a internet hoje esteja ao seu lado. Seja bem-vindo. Boa tarde a si, boa tarde aos ouvintes. Sim, já na nossa terra. Na sua, duvido completamente. Ok, está na nossa terra. O que é que andou a refletir, Chiplique Eduardo? Estou preocupado com 2024, 2027, por causa, por um lado, das eleições que vão decorrer com o MPLA e também por causa do agravamento da vida econômica e social. 2027, para nós, será um ano de preocupação por causa das eleições e por causa do agravamento da condição financeira que o país atravessa. Mas não há solução para os problemas que o país atravessa. Foi a tua reflexão. Muito obrigado. E já dá mesmo para ter a noção objetiva de que está mesmo em Benguela, porque a qualidade do seu sinal degradou-se substancialmente. Essa é a prova clara de que o Chiplica está mesmo em Benguela. Não tem como. Nelson Custódio, da capital da poeira de Angola para o mundo. Seja bem-vindo. É verdade, Frei Angalo, é do poeirão mesmo, literalmente. Essa semana caiu uma chuva aqui e já viram, não é? É lama para tudo quanto é lado e depois que terminou a lama, só poeira para tudo quanto é lado também. Bom, Pelo menos tem boa internet. Tem, Está tá melhor que Benguela. E isso, graças à visão estratégica do Dr. Capapinha, não é isso, Dr. Nelson? eu acho que o Frei Angalo me quer ouvir falar, pá. Não. O que é que andou a pensar? O que é que andou a pensar? Esta semana foi uma semana um tanto quanto cheia de novidades, não é? Mas eu andei a pensar numa matéria que eu vi, tanto que saiu no jornal Isto é Notícia, passa aqui a publicidade. Não faz mal nenhum. Pode fazer referência a esse jornal. É um jornal Obrigado. que é uma fonte bastante interessante em termos de publicação de notícias, com o devido equilíbrio e a devida credibilidade que se deve atribuir a esse projeto do nosso colega, que é bastante conhecido, passou pelo Novo Jornal, é da TPA, e que o Coque também é bastante amigo do Coque. Obrigado. Sim, Bom, esteja à vontade, sim. a matéria, portanto, fazia referência ao fato de que, em face das medidas tomadas pelo Executivo há dias atrás, que tem a ver com o fato de que, portanto, a partir do ano de 2024, os empresários nacionais, não é? Portanto, são obrigados a produzir, fazendo com que nós, os nacionais,
seremos obrigados a comprar produtos e serviços nacionais, não é? Portanto, essa é uma matéria que chamou-me muita atenção, né? Portanto, a ideia é de que vem naquela mesma senda de que nós já vimos, já aconteceu tempos atrás, portanto, diante do Plano Nacional de Desenvolvimento 2017-2022, que teve que ver com o PRODES, portanto, com o facto de que portanto, nós consumidores, cidadãos angolanos, nesse sentido, seremos obrigados a adquirir um conjunto de bens e serviços, não é? Produzidos aqui a nível local, em detrimento de bens e serviços produzidos, portanto, por internacionais, ou seja, importados, não é? Portanto, o que me chamou a atenção é o facto de que esse é um desafio que se coloca, que o Executivo lança, mas que, a meu ver, é um desafio que traz um conjunto de problemas, um conjunto de situações que o Executivo não acautelou no sentido de como é que eles seriam, tanto, resolvidos, não é? Ou seja, em outras palavras, limitar a importação de determinados bens e serviços quando estes determinados bens e serviços não são supridos, não são tanto supridos pela demanda interna, a meu ver, coloca em xeque um conjunto de medidas, um conjunto de princípios, inclusive, relacionados com a própria economia do mercado, que eu não consigo entender tanto as razões pelas quais o Executivo angolano colocou essas medidas em xeque, né? Ok. Portanto, a ideia é de que há determinados produtos, né, em que a necessidade de importação tanto vai colocar-se, mas não poderão ser numa magnitude que vinham sendo feitos até o presente momento, né? Ok. Ou seja, por exemplo, o país não pode continuar a importar, ou seja, não tem que ser necessariamente colocados determinados produtos aqui no mercado interno, quando esses produtos já são produzidos aqui ao nível do mercado interno. Só que a pergunta que eu me faço é que produtos é que efetivamente são produzidos ao nível do mercado interno, que satisfazem as necessidades em termos de qualidade, em termos de preço, não é? O mercado interno, ao ponto de fazerem com que o cidadão nacional possa preferir o consumo interno em detrimento de determinados produtos que são importados. Portanto, essa questão é que não ficou muito bem clara e eu acho que demanda uma certa análise, uma certa discussão, tanto nós que estamos aqui, não é verdade? No sentido de colocarmos em xeque, efetivamente, se essas medidas do Executivo elas se tornarão medidas efetivas ou se efetivamente são medidas politiqueiras e que, no fundo... É como o aeroporto, não se preocupe, é como o aeroporto. Esse é tipo a estação de comboio da Chibia. Na Chibia, na Chibia tem uma estação de comboio, mas não tem linha férrea. Em certa medida Frei Angalo, vai no mesmo sentido, né? Então, eu acho que isso chamou muita atenção ao longo desta semana. Ok, aqui então ficou os pontos que serviram de reflexão dos nossos aqui comentaristas, dos nossos analistas. Agora vamos entrar para o prato principal desta edição. Eu sei que hoje foi difícil de determinar a pauta. Foram 2 assuntos sugeridos. O primeiro foi sugerido pelo Chiplica e Eduardo, que tem que ver com a avaliação da oposição em 2023. Este é um assunto, é a nossa opinião, que vamos abordar na primeira semana de dezembro, já no balanço que se pode fazer de 2023. Para hoje, vamos mergulhar num assunto bastante delicado e que a história procura enterrar. Estou a falar de casos em que até hoje não se sabe efetivamente qual é o destino que foi dado, qual é o resultado das investigações. Estamos a falar das mortes de Fulupinga, estamos a falar do jornalista, um dos primeiros jornalistas a ser morto em Angola, o jornalista Melo. Estamos a falar
da morte do jovem Matos numa manifestação, que não se sabe quem que disparou contra esse jovem. Estamos a falar das mortes que aconteceram muito recentemente na província do Ambo, em que, passados quase 4 meses, não se sabe efetivamente, ninguém foi chamado à razão, o Ministério Público continua de braços cruzados. E quem fala disso também fala do processo que foi movido muito recentemente estamos a dizer em 2022, pelos jovens afetos ao projeto Mudei, que moveram uma ação contra o Estado angolano relativamente ao comportamento da imprensa pública. Até agora o Tribunal Supremo não se pronunciou sobre esses casos, e sabemos que também há outros partidos que moveram ação junto do Tribunal Supremo contra a imprensa pública. O que sabemos é que o Ministério Público, como defensor da legalidade, não se pronuncia e o Tribunal parece que arquivou esses processos. Esse é o desafio que vamos fazer. Vamos mergulhar na história do nosso país. Eu vou começar por si, José Gama, alguém que acompanha os meandros, alguém que é investigador. Como é que está esse processo de Fulupinga Lando Vítor? A culpa morreu solteira ou ainda é algo que vai um dia a ser colocado na história? Poderemos saber efetivamente os verdadeiros mandantes do assassinato deste grande docente universitário, do fundador do PDPiana, Fulupinga Lando Vítor. Bom, no caso do Fulupinga, a culpa não só morreu solteira, como também já prescreveu. E com isso o processo vai todo abaixo. É um caso que aconteceu, se não me engano, em 2004, no mês de agosto, e nunca apresentaram investigação nenhuma sobre o que é que de facto terá acontecido. Houve uma vez um comissário da polícia, Joaquim Ribeiro, deu uma entrevista ao semanário angolense, já extinto, dizia que um dia iriam apresentar resultados, mas a verdade é que o caso do Fulupinga nunca se conseguiu esclarecer a sociedade. Então, tendo em conta que era uma figura, era um deputado, um membro do Conselho da República, morrer da forma como aconteceu, e ainda por cima de balas envenenadas, do tipo de balas que basta um tiro na perna, como aconteceu com ele, e é logo fatal, e geralmente esses tipos de balas são usadas pelos os homens que funcionam nas instituições de defesa do Estado. Então, a conclusão que se chega é que provavelmente aquele crime terá sido do interesse do Estado angolano. Se ele não investigou, se ele não se deu o luxo de querer prestar esclarecimento, então leva a esta suspeita. Outra suspeita que também que alimenta que seja do interesse do Estado é a forma como foi feito o funeral. Geralmente, nos regimes ditatoriais ou nos regimes repressivos, quando eles cometem um excesso ou eliminam alguém, fazem um funeral de muito enaltecimento, como se amassem tanto aquela pessoa. E do Fulupinga, de facto, foi assim. Foi um funeral que prometeram bolsa aos filhos, foram apoio à esposa e etc. Quer dizer, um funeral para a família sentir que o Estado está do seu lado, que o Estado é um Estado de bem, que dá carinho e que o pai, quer dizer, é daquele tipo de que alguém mata, né? Ainda por cima vai o funeral, é o que mais chora, para despertar ou desviar as atenções para a polícia não olhar para ele como um possível álibi. E foi isso praticamente que os operadores do Estado se comportaram naquele funeral de Fulupinga Lando Vítor. Então o crime prescreveu, mas a história naturalmente exige uma clarificação, desaparecimento desse brilhante matemático, desse brilhante político angolano. Gama, Sim. Gama. Sim.
Uhum. Talvez para ajudar, crimes desta natureza não prescrevem. E eu depois vou ter o meu minuto ou o meu tempo. Uhum. Não sei se queres Mas continuar. não, Não, não. continuo. Gama continua ou vai deixar o Coque. Vai o Coco, Coque, Coco. pode Yeah. desenrolar a sua ideia? Esses crimes públicos onde tem assassinato, eles não prescrevem. O Ricardo de Melo morreu em 1996, ou foi morto, no caso. O professor Fulumpinga Lando Vitor, 2004, mas para o caso em concreto, os crimes desta natureza não prescrevem. Agora, o professor Fulumpinga, no dia que foi morto, não é? Ele Assassinado. apanhou que foi assassinato, ele apanhou um tiro da perna. De seguida foi levado à clínica Sagrada Esperança, penso na ilha de Luanda, onde quando o Sidi Angani Mimbi tomou conhecimento, na altura acho que era o secretário-geral do partido, deslocou-se para lá. A entidade que apareceu momentos depois foi o general Garcia Miala, na altura acho que era chefe da inteligência externa, gama externa ou interna, já não consigo precisar. Externa. É Miala, não se preocupe, é a mesma coisa sempre. Não muda nada. Ele foi para lá e disse ao Sidi Angani Mbimbi que tinha que lá estar porque o presidente da República, José Eduardo dos Santos, na altura, estava preocupado com o que aconteceu com o professor Fulumpinga Lando Vitor. No entanto, tempo depois, os médicos deram informação que o professor Fulumpinga acabava por falecer por causa da bala, que era uma bala bastante mortífera, né? Como é que se chama aquela bala? Incendiária? Incendiária? Bala incendiária, e Incendiária. não sobreviveu. Ou seja, nesta altura, por exemplo, em que temos a justiça que temos, que é dirigida no essencial pelo general Miala e o Palácio Presidencial, não é possível teres uma investigação de um caso desta natureza. Só que um dia, e por isso é que a alternância no país há de ser muito difícil, por causa mesmo da alteração do quadro, quando aparecer uma justiça que não seja dirigida por estas pessoas, aí sim, os casos poderão vir de cima, poderão ser investigados e possivelmente podem vir a ser responsabilizados. E eu aqui quero fazer uma colação ao que o Gama estava a dizer. Eu não fico feliz hoje com os depoimentos, por exemplo, do Rui Ferreira. O Rui Ferreira, no tribunal, só negou a justiça. Em vez dele hoje ficar a falar, eu acho que o Rui Ferreira devia ser responsabilizado por omissão de muitos casos como esse, por exemplo, que ele sonegou, não é? Denúncias bastante claras de fraudes eleitorais, que ele sonegou, e hoje quer vir dar uma de bom samaritano, né, em querer... É o reino dos idiotas, meu. É o reino dos idiotas. Isso é assim. Isso é assim, não é? Então, olha, eu acho que em relação ao professor Fulumpinga Lando Vitor, agora, podemos continuar no debate, vamos falar de tudo isso, só que estes casos de assassinato, eles não prescrevem, senão só mesmo se os autores morrerem, mas depois tens autores morais, tens outras pessoas envolvidas nesse processo que provavelmente podem ser arroladas para serem, por exemplo, chamadas e ver quem é que está com a responsabilidade. Por exemplo, os médicos nessa altura podem ser chamados, os seguranças do Fulumpinga podem ser chamados, mas pela natureza... Mas aqui, Coque, acabas por introduzir o elemento... Horácio, era só um ponto de ordem. Por dever de ofício... Sim. Temos que nos pronunciar em relação à prescrição. Você já vai se pronunciar, Chipilica? Seria bom, Horácio. Seria bom ele falar agora. Sim. Seria bom falar agora. Era mesmo ponto de ordem. Esteja à vontade, então, na verdade, os crimes prescreveram. O que pode acontecer é aquilo que aconteceu com
com o ex-presidente de Burkina Faso, que depois responsabilizou-se o Camporé que fugiu, não é isso? Depois de haver a responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade extracontratual do Estado, em relação à tipologia criminal, por causa do tempo, os crimes prescrevem, têm prazos, entre aspas, prazos de validade. Chipelica Eduardo. Para homicídio, quanto tempo? Chipelica, o que é que determina a lei nesses casos específicos? Sim, penas, nós falamos assim, penas maiores, aqueles que são, por exemplo, de 3 anos para diante, há limites que a lei determina, 15 anos, por exemplo, em que durante esse período, se não, no caso, como se diz, já ultrapassam esse período que a própria lei determina, prescreve. Agora, isso não impede que haja responsabilidade civil do Estado. É só, Sankara, se lembremos, sim. É só lembrarmos o caso do Sankara, que aconteceu em 1987, e só muito recentemente é que houve responsabilização do Estado na pessoa do ex-presidente Camporé, que fugiu para a Costa do Marfim. Portanto, a responsabilidade civil há de permanecer em relação a esse caso. Aliás, a omissão do Estado angolano em relação às investigações dá legitimidade de que o Estado angolano seja responsabilizado porque internamente não resolveu. E há uma jurisprudência a nível do Tribunal Africano, o prazo é de 6 meses. 6 meses sem que o Estado angolano se pronuncie sobre determinado processo, Estado angolano, qualquer Estado africano, há necessariamente a questão da denegação da justiça e pode-se recorrer à Comissão Africana e, consequentemente, ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos. Era só esse ponto de ordem. Um ponto de ordem bastante interessante. Nelson Custódio, o papel do Ministério Público, sendo a entidade que defende a legalidade, nesses processos parece que o Ministério Público entra em estado de... vamos lá, desaparece completamente. O Ministério Público desaparece e os serviços de investigação criminal deixam de existir. Fica também com essa sensação do Ministério Público demitir-se das suas responsabilidades quando se tratam de crimes desta natureza? Olha, eu fico, na verdade, eu vou muito mais além, não é? Quando me proponho em analisar o papel do Ministério Público na República de Angola, eu fico, de facto, pasmo, né? Porque, assim, o nosso sistema penal, ele é de cariz socialista. Nós temos que ter uma noção geral de um todo, não é? Portanto, ele é de cariz socialista, ou seja, em que o Ministério Público ele surge como uma entidade no sentido de fazer valer e defender os interesses do Estado em detrimento dos interesses dos cidadãos, que é característica normal do papel do Ministério Público no Estado democrático e de direito. Portanto, no Estado democrático e de direito, o papel do Ministério Público se propõe em defender a legalidade democrática, em primeiro lugar, mas muito mais do que isso, fazer prevalecer, ou seja, defender os direitos e interesses individuais dos cidadãos, não é? Em detrimento, naturalmente, dos interesses do Estado. Em outras palavras, basicamente o seguinte, é que se nós olharmos para a história, nós damos-nos conta de que ninguém viola mais direitos, liberdades e garantias fundamentais ao longo da história do que o próprio Estado. Daí é que o Ministério Público no Estado Democrático de Direito, ele surge para fazer prevalecer, em primeiro lugar, não somente a defesa da legalidade democrática, mas, sobretudo, também os direitos, defesas, portanto, os direitos, liberdades individuais dos cidadãos. No nosso caso em específico, em Angola, o Ministério Público, quando nasceu, ele nasceu como um ente em defesa dos interesses do Estado em detrimento dos cidadãos. E isso foi assim desde 1975. Do partido, chefe. Não vamos confundir aí o Estado. Mas Ferengalo, quando falamos de Estado, estamos a falar de Estado do partido, não é? Na verdade, uma coisa... Não, é partido mesmo, já não vamos fazer essa confusão. Uma coisa já intrinsecamente ligada à outra, Ferengalo. Não. Até 92 foi assim. Portanto, o que aconteceu é o seguinte, em 92, mesmo tendo mudado a lei que rege, portanto,
o Ministério Público em Angola não mudou, só mudou em 2010, mais ou menos, salvo engano, né? É que o Estado passou a existir, o Ministério Público passou a existir como uma entidade que age primariamente em defesa dos interesses do Estado, em detrimento em defesa dos direitos. Custódio, Até hoje ainda é assim. vamos esclarecer uma coisa, Custódio, só um minuto. Tanto é assim, deixa-me só concluir o raciocínio de Frengalo. Tanto é que um dos princípios que regem o Ministério Público em Angola é o princípio da hierarquia, em detrimento do princípio da independência que rege a magistratura judicial. Portanto, veja só, significa dizer o quê? Em Angola, qualquer procurador da República, ele, ao invés de, no exercício das suas funções, se propor primariamente em defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, não é? Ele defende o Estado e, mais do que isso, ele fica adstrito ao princípio da hierarquia. Significa dizer que ele não age com independência, ele defende única e simplesmente de ordens superiores. Significa dizer o quê? Se ele tiver um entendimento, um entendimento diante de um caso concreto, em que efetivamente ele entende que não há tanto crime, não há possibilidade de um cidadão ser responsabilizado, ele fica amarrado, tanto ateado a decisões que venham de cima. Se de cima alguém soprar em seus ouvidos, vier, portanto, uma ordem superior, no sentido de que, portanto, instigá-lo a acusar, a demandar, em face de qualquer cidadão, ele é obrigado a oferecer uma denúncia, ele é obrigado a oferecer uma acusação. Portanto, esse é o problema que nós vemos em Angola. O Ministério Público é tudo, menos uma instituição ao serviço dos valores e princípios do Estado democrático e de direito. Portanto, a questão que se coloca no nosso país é justamente essa. Ora, em relação aos casos que se colocam aqui... Custódio. Pois não, doutor. Estou com dificuldades de te entender. Sabe por quê? Pode falar, meu irmão, pode falar. Não, sabe por quê, Custódio? Quando nós falamos Ministério Público, Ministério Público parece uma entidade do bem, uma figura ótima para se compreender. São mesmo procuradores, tá vendo? São mesmo procuradores que cumprem ordens superiores. Eu entendo, queres ter uma linguagem acadêmica, escolar e do livro. Ideal, bonita, né? Não chamarmos as coisas pelos seus nomes. Não vamos ajudar o país. Pode ter a palavra, era só um ponto de ordem. Nelson também já concluiu. Não, estava a falar. Não concluiu. Pode falar ainda. É assim, não, mas assim, então pode concluir, Nelson, pode concluir. Pois, para concluir é o seguinte, Coque, não é uma linguagem tanto assim de passar panos, não é. É que efetivamente a Constituição da República, ela justamente, ela traz tanto ao de cima essas duas instituições. Uma coisa é a Procuradoria-Geral da República, outra coisa é o Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República, portanto, o Ministério Público é um órgão que funciona dentro da Procuradoria-Geral da República e ele é responsável por atuar em juízo. Portanto, a expressão Ministério Público significa procuradores atuando dentro dos tribunais. Basicamente, é essa só a diferença que a gente precisa entender. Agora, para concluir... Procuradoria-Geral da República já é diferente, não é? Portanto, esse é o órgão do Estado que é responsável pela prossecução da justiça de um modo geral, no sentido de fazer prevalecer, em primeiro lugar, os valores próprios do Estado Democrático de Direito, mais do que isso, a defesa dos direitos individuais indisponíveis. Então, é importante que nós tenhamos essas questões muito bem esclarecidas, tá? Ok. Frei Angalo, neste processo, e por aquilo que foi narrado aqui pelo Coque Mukuta, há uma figura que acaba por fazer uma transição e surge como mística em muitos crimes que aconteceram em Angola. Miala. Os serviços secretos terão algum dedo nesses crimes que aconteceram, principalmente esses crimes de cariz político? Nós não temos, vamos dizer, ninguém tem dúvida disso, não precisamos só começar do Miala. Quem tem a minha idade conhece a DISA, chamava-se DISA.
Portanto, o que é o SIC hoje é simplesmente mudança de nome da DISA. Portanto, e depois eu estava aí a brincar, a tentar a incomodar o Nelson Custódio por uma questão muito simples. Se alguém pegar no texto da proclamação da independência de Angola, ok? Aquilo que o Agostinho Neto disse no dia, a ver que está tudo igualzinho como eles queriam, como eles disseram, o país está igualzinho, não mudou uma vírgula, ok? Porque na realidade existem textos paradigmáticos na história de qualquer país, ok? Eles entendiam Angola como, o MPLA entende Angola como uma estrutura treinada, vamos dizer, atrelada ao MPLA, e não há aqui outra conversa, ok? Quer dizer, MPLA primeiro, depois o resto. E aí, então, nós vivemos ainda, temos que ser sinceros, num regime ditatorial. O grande problema é que nós estamos num estádio da história da humanidade em que não é possível, tanto, começar ditaduras do tipo hoje que temos esse resto que temos na Coreia do Norte. A humanidade chegou a um estágio diferente de reagir às coisas, de como reage às coisas. Portanto, nós temos um regime ditatorial, okay? Soft, mas ditatorial, em que se controla tudo. Portanto, é assim que, por exemplo, nós temos muitas vozes caladas, ou você é corrompido, ou então é ameaçado. Há aqui duas coisas, ou então, portanto, é mesmo morto. Por exemplo, o José Eduardo Santos, no seu governo, era famosíssimo no mundo, que evitava matar os seus opositores, procurava corrompê-los. Entretanto, dentro do regime tem sempre os entusiastas que se antecipam, por vezes, em fuzilar, portanto, em matar. Portanto, uma das coisas que tem os regimes comunistas, você estava a dizer socialista, esse é comunista, estava comunista soviético, russo, falta de juízo, maluco, Stalin, ok? É fuzilar. Concordo. Okay? Em Angola, os fuzilamentos pararam oficialmente em 1989. O Roque Santeiro, okay? O Roque Santeiro que ficava aí aqui em deste São Paulo, como é que chama aquela zona aí? O Roque Santeiro, Sambizanga era centro de fuzilamento, meu. Centro de fuzilamento. Os fuzilamentos continuam com SIC. Quero aqui lembrar que sempre que há um grupo de delinquentes, depois você encontra todos mortos. Aquilo é fuzilamento. Ok? E basta vir SIC. Em Angola, SIC significa risco de morte. Ok? SIC é perigo de morte. Quando, por exemplo, nós, nos anos de 2011, mais ou menos, 2010, 2011, foram mortos muitos jovens pelo SIC. Eu vivia aí na Fátima, no Rangel, Marçal, muitos jovens foram mortos. Todo mundo sabe que é o SIC que fazia isso. Portanto, se é SIC, bofia, serviços secretos, é tudo a mesma coisa. Agora, falando disto, vamos dizer, isso tem responsabilidade daquilo que deve ser o Estado, que nesse caso é o partido, o MPLA, concretamente. Não vamos aqui fazer muitas curvas. E qual é o caminho para o país? E qual é o caminho que percorreram os outros países que passaram por situações difíceis? É a criação da chamada Comissão de Verdade e Reconciliação. Verdade e reconciliação, essas palavras aqui. Portanto, como é que se faz a verdade e a reconciliação? Vamos começar com a verdade. A verdade precisa dos testemunhos, de ouvir as vítimas. E essas vítimas, esses testemunhos dados pelas vítimas, é entregue a especialistas para que se faça apuramento da verdade. Só assim é que nós vamos chegar a uma justiça e a instalação de um clima de paz social e também abrir o caminho para uma verdadeira democracia. Senão o resto andamos aqui a fazer palhaçada. Eu não sei se me explico. Portanto, Frei, esse tema, o tema de hoje... Sim. Frei, aqui há uma complexidade nisso, porque estamos a falar do bem maior que foi retirado. E sabemos que esses casos são tratados assim, são assuntos proibidos em determinados círculos.
porque fica claro que o Estado tem dedo nisso, em função da forma como é conduzido o processo de investigação e principalmente a ausência da investigação, porque muitos desses processos não foram investigados. Não, não. Olha, no nosso país faltam muitas figuras no setor da investigação. Portanto, além daquilo que chamam de investigação oficial, que é feita, por vezes, o SIC é que mata e o SIC que investiga, não é isso? Faltam figuras, por exemplo, como detetives privados e também, por exemplo, jornalistas, além do nosso Gama, que está aí sempre na batalha quase sozinho. Jornalistas, portanto, de investigação, vamos dizer, muito comprometidos. Portanto, hoje o Gama parece, vamos dizer, o maluco que sobrou no país, que faz investigação. Havia o coisa que investigava os crimes de corrupção, que é o Rafael Marques, desapareceu. E então, se você não tem muitas vozes a buscarem a verdade, então você não chega à verdade, sabe? Não chega à verdade nunca. Portanto, não é só a verdade oficial, aquela verdade do lobo. Tipo, é o lobo que acusa o cordeiro, e é o lobo que tenta defender o cordeiro. Esse tipo de dicotomia não ajuda nem a criar justiça na sociedade, nem ajuda a criar paz na sociedade. Portanto, estando só um governo novo, atenção, só um governo completamente novo, sem compromisso com o passado, é que pode começar a abrir caminho a essa reconciliação. Para a descoberta da verdade material. José Gama, nós, na nossa história muito recente, temos o caso Caçula Camuling, que é dos poucos em que os ativistas foram mortos, foram assassinados e os seus culpados chegaram a ser julgados e condenados. Alguns já se encontram em liberdade. Por que nesses casos o Estado não ousou, não teve a ousadia de ter o mesmo procedimento que houve nesses casos do Caçula Camuling, em que os culpados foram levados à barra do tribunal e chegaram mesmo a ser condenados? José Gama? Sim, sim. Eu estava a dizer que nos casos do Caçula Camuling, o Estado ousou em colocar os mandantes e os autores do assassinato desses 12 ativistas, foram julgados e condenados. Mas o mesmo não se coloca em relação a esses casos que nós estamos a fazer referência, do jornalista Melo, do caso Lupinga Lando Vitor e de outros ativistas que foram mortos. Pois, no caso do Caçula Camuling, devemos lembrar que não foi necessariamente vontade do Estado em levar estes elementos às barras do tribunal. O que houve é que ocorreu uma fuga de informação, porque as autoridades estavam a preparar alguém que iria dizer que aqueles ativistas foram mortos pela UNITA. Como houve a tal fuga, então tiveram de recuar e as autoridades entregaram apenas os executores. Os mandantes, os autores do crime, nunca foram apresentados em tribunal. Havia um tenente-general, Filomeno Pérez, que foi a pessoa citada em tribunal como o elemento que interagia com o Cheu Maurício, que é o homem que atirou o caçula, o jacaré. Quando o tribunal escrevia para o general Zé Maria, que é o indivíduo que é da inteligência militar, o Zé Maria dizia que estava doente, que tinha problemas na perna, que viajou para a África do Sul. Até terminar o julgamento, ele nunca foi levado a tribunal. Havia outro, Dias do Nascimento, na altura estava a internar o comando provincial da polícia de Luanda, também foi posto de parte e depois do julgamento foi nomeado comandante do Mochico até os dias de hoje. Na verdade, estes dois ativistas foram mortos porque dias antes o general Copelipa, o general Filomeno Pérez reuniram-se com os comandantes com o comandante da polícia de Luanda. Na altura era Betty, ela não estava e foi o adjunto Dias do Nascimento.
foi o antigo delegado do SINCE de Luanda, Vieira Lopes, e foi um outro terceiro, e aí deram ordens para travar a manifestação que estava a acontecer, que estes ativistas estavam a organizar. Não sei como é que estes indivíduos interpretaram a ordem, mas a verdade é que foram para o extremo matando. E no caso do Camuling, vale dizer aqui que no sítio onde ele foi morto, baleado, haviam ainda várias ossadas, pelo menos é o dado que a Procuradoria-Geral da República deu na altura e encontrou, porque não conseguiram localizar o corpo porque haviam várias ossadas naquele local. Quer dizer que as autoridades angolanas, o Estado angolano, tem um local lá no quilômetro, acho que é 32, é o 32, como é que se chama? Ali perto. 32 para quem vai para Benguela. Pois, ali perto dos Morros dos Veados, tem uma área onde atiram as pessoas que são executadas. Quer dizer que há aqui um esquadrão da morte. Agora, este julgamento foi justo? Não. Este julgamento não foi justo, por quê? Porque os indivíduos, aquele julgamento foi apenas para inglês ver. Os autores não foram apresentados em tribunal, os elementos que foram presos nem cumpriram a pena, saíram de forma prematura, na cadeia recusavam citar os nomes dos chefes, negociaram com os seus superiores, receberam casas, receberam carros, viaturas e, em troca, mantiveram-se em silêncio. Agora, para além, indo à questão, para além deste caso, nós tivemos também aqui um elemento, só para dizer que essas coisas também não acontecem só em Angola. Já tivemos um caso de um indivíduo de nome João Gaspar Neto, que vivia aqui na África do Sul, estava aqui em tratamento médico e já trabalhou para a Segurança do Estado, e que foi morto foi em dezembro de 2008. Ele recebeu uma chamada telefónica do antigo adido de imprensa da nossa embaixada aqui, António do Nascimento, que é o atual diretor de comunicação social do Mirex, e essa chamada telefónica era para irem se reunir para um assunto relacionado às atividades do comitê do MPLA em Pretória. Saíram de noite, o senhor avisou em casa com quem estava a sair, que era este Nascimento, o adido, e dia seguinte o senhor apareceu morto. A polícia sul-africana estava a investigar, de repente parou, mais tarde a esposa foi ter com a polícia sul-africana e disseram-lhe que as autoridades receberam a informação das autoridades angolanas que aquele era um assunto de Estado, que o senhor parece que vazou informações do Estado na sua qualidade de operador da segurança, e com isso os Estados sabem que quando assim acontecem coisas do gênero, eles penalizam desta forma, tirando às vezes até a vida da pessoa. E o senhor isso para ilustrar foi executado. Angola acontece também fora do país. Gama, obrigado. Esse enquadramento é bastante interessante. Já temos aqui em estúdio o jurista Jaime. Esses crimes, e principalmente esse julgamento do caçulo Camuling, ficou uma espécie de uma simulação, não se fez justiça. Os juízes praticamente acabaram por brincar, aqui passa a expressão, com o país. Será que num futuro pode-se reconstituir, esse caso pode voltar a ser julgado, já que as pessoas que foram acusadas e que foram condenadas, muitos deles não cumpriram pena, e aqui o Gama acaba por apresentar algumas informações bastante interessantes, acabaram por ser premiados com residências, com viagens e com nomeações para cargos de grande relevância, para o caso do comandante provincial da Polícia Nacional na província do Mochico. Qual é o enquadramento jurídico que pode fazer de tudo isso que os angolanos testemunham, está à vista de quase toda a gente? Obrigado, Horácio. Obrigado, aliás, saudação especial aos companheiros do outro lado e os nossos radio-ouvintes. De facto, nós já tivemos situações muito complexas em Angola. Houve uma altura em que o presidente José Eduardo dos Santos já não mandava. Havia um conjunto de indivíduos na casa militar, estes sim é que tinham poder efetivo.
E eu acompanho o Frei quando dizia que José dos Santos preferia corromper os seus adversários em vez de eliminá-los fisicamente. Mas em todos os regimes, aqueles indivíduos, os expeditos, que com ou sem autorização, eles decidem por ações ativas. Olha, do tipo, ó, chefe, estava um sujeito que representava alguma ameaça, mas nós já eliminamos. Então, havia sempre esse tipo de sujeitos. E algumas mexidas na Casa Militar efetivamente colocaram muitos indivíduos ávidos por sangue, que não tinham problemas nenhum em ordenar o assassinato de um ou outro sujeito. Foi assim com o Caçule, o Camuling e tantos outros que a gente não conhece, que andaram a desaparecer, iam para manifestações, já não voltavam para casa. Foi um momento de terror que nós vivemos em Angola. E naquela altura... Mas esse momento de terror ainda continuamos a assistir mortes, Dr. Jaime. Sim, mas já não são mortes que fazem parte de uma estratégia. Antes faziam parte de uma estratégia, de um conjunto de indivíduos que constituíam a task force do poder na altura. E achavam que a melhor forma de proteger o chefe era eliminar fisicamente os seus adversários e aqueles indivíduos que ousassem em pensar, em dizer aquilo que pensavam ou manifestar algum descontentamento. Então fazia parte da estratégia desta task force. Hoje não existe essa estratégia de eliminação física de um ou de outro indivíduo, embora possam haver sujeitos que ainda pensam que continuam no ambiente da impunidade. Mas os modos operandi, por exemplo, da Polícia de Investigação Criminal do SIC é o mesmo. Continuamos todos os dias. Por exemplo, o ano passado houve jovens aqui no Cacoaco, 12 que foram assassinados. Até hoje ninguém conhece quem foi o autor daquela ação. Os familiares dizem que foram agentes do SIC, mas até hoje o SIC... E aqui o curioso, e é uma crítica que é feita aos serviços de investigação criminal, quando se trata, por exemplo, da morte de um dirigente afeto ao partido no poder, o SIC imediatamente consegue deter quem é que matou, mas quando é o contrário, nunca aparece. Olha, o Frei adiantou muita coisa, porque eu estava a vir acompanhar a rádio. Sim. Porque é difícil obter resultados efetivos quando os principais suspeitos são agentes do SIC e é o SIC quem investiga. Em princípio, devia haver uma outra autoridade que fosse capaz de investigar todos os atos que presume-se estar envolvido o SIC, porque o SIC não é capaz de investigar seus próprios atos e apresentar os resultados. Mas o Ministério Público não teria algum papel preponderante? É que o Ministério Público não tem essa capacidade. Repara que o Ministério Público, o seu braço investigativo é exatamente o SIC. É o SIC quem faz o trabalho de base para o Ministério Público. A secreta. Olha, em Angola, os nossos serviços secretos têm uma natureza mesmo muito secreta. Se fosse como nos Estados Unidos, né, tem o FBI, que faz investigações, alguns dos seus agentes são conhecidos, promovem investigações. Aqui em Angola também são conhecidos. Não, a natureza dos serviços secretos em Angola é mesmo muito secreta. Os seus agentes não são conhecidos. Mas são conhecidos. Não, conhece o diretor-geral, conhece um outro indivíduo que é mediatizado. Mas agora, nos Estados Unidos, tens o sujeito com colete FBI, é mesmo conhecido. Então, não se esconde. Sim, é diferente. Então, o SIC, em princípio, está no topo do serviço de investigação criminal. É o braço investigativo e da instrução na fase inicial do Ministério Público. Depois, no tempo do mais velho Paulo de Almeida, criou o DIP, porque as polícias em toda parte do mundo têm que ter um braço investigativo. Criou o DIP, mas até hoje ainda não se conseguiu estabelecer estatutariamente quais são os limites de um e de outros. Em princípio, deveria ser o DIP a investigar os casos em que se suspeita que os autores dos atos ilícitos sejam agentes do SIC. Mas como devemos seriam processos bastante complexos. Mas como devemos todos saber, as mudanças elas causam sempre esse processo de resistência. Alguém que acostumou-se durante muitos anos não prestar conta, não responder pelos seus atos, resolver tudo, a lei da bala, leva tempo, porque é uma questão de mentalidade, é a forma de pensar. Ele se formatou que no âmbito da sua profissão, ele tem que dar uma de Stalin, que quer combater a raiva, elimina os cães, assim não há mais raiva nenhuma. Tem um processo, isso vai levar muito tempo,
a que efetivamente... Não é nessa geração que vai se resolver esse problema. Até pode ser nessa geração, porque a redução de casos envolvendo eventualmente agentes do SIC é notória. Não há, por exemplo, repara uma coisa. Antes, se você ouvisse falar, desculpa tratá-lo por você. Não, esteja à vontade. Olha, este é o general fulano. Há nomes que metiam medo, o indivíduo mesmo sozinho em casa, sem ninguém, tinha medo de pronunciar determinados nomes. Hoje todo mundo fala do general Furtado sem medo. Fala-se dele, critica-se ele, o indivíduo sabe que vai dormir e vai acordar vivo. Não havia esta garantia antes. Há nomes em Angola que metiam medo, tinham mais poder efetivo que o Presidente da República. É que o país até 2027 não era normal. Nós é que já estávamos de tal modo acostumados com aquela anomalia. 2017. Sim, até 2017 o país tinha uma qualificação muito estranha. Morrer podia ser a coisa mais normal se alguém ousasse em criticar publicamente o senhor Presidente da República. Hoje não vou colocar as mãos do fogo por ninguém, mas eu penso que hoje o ambiente mudou muito. Coque Mukuta, é um dos poucos jornalistas que têm acompanhado e que tem noticiado a morte de ativistas, a morte de supostos delinquentes por agentes do SIC. Será que hoje ser agente do SIC, as pessoas têm, vamos lá, luz verde para tirarem a vida das pessoas? Sem que... Depois faz-me lembrar essa pergunta. Sim. A maior arma de um ditador é colocar medo às pessoas. E a nossa ditadura camuflada formata o Estado, o sistema, o regime, há uma forma em que, para, por exemplo, eu falar como falo, ou o Frei Angalo falar como fala, tem medo, Gama falar como fala, deve fugir do território nacional. Tem de estar na África do Sul para se sentir seguro. Gama que te conte, quando foi para Luanda, fizeram o arrasto do carro dele sem ele perceber. Ele depois vai contar essa história. Mas deixa-me dizer que o nosso Estado está formatado de tal forma, até agora, e aquilo que o Jaime estava a dizer não é tão certo. Na altura, eu em Luanda falava, colocavam medo, mandavam cartas de ameaças para a minha casa, telefonavam, mandavam mensagens para o meu telefone, e muita gente era vítima. Hoje temos muitas vítimas ainda. Hoje temos vítimas, continuam a haver vítimas, porque o nosso sistema está formatado exatamente para semear medo às pessoas. Por quê? Porque aí cria um conforto à imagem do líder supremo, que é o presidente da República, assim consegue governar, não é? Livremente, e até determinar os prazos que quer ficar no poder. Ou seja, no final das contas, os assassinatos têm uma finalidade. A finalidade é dizer Coque, Jaime, dizer Frei, se você falar como quiser, o teu caminho vai ser este. E assim as pessoas têm que ter medo, têm que viver com algum trauma. Acho que alguém tem de ser escolhido para criar esse clima de medo, para a sustentação do regime que nós temos. Essa sustentação é feita mediante a criação desse clima de medo, das pessoas contestarem, das pessoas exigirem os seus direitos. Sim, Horácio, se o Horácio ficar atento, hoje há menos protestos que, por exemplo, há 5, 7 anos atrás. Por quê? Não se pergunta por quê. Porque as pessoas têm medo. Por via das prisões e de assassinatos,
vão tendo medo daquilo que o regime é capaz de fazer. Ok? Agora, aquela pergunta que estava a fazer, que eu fazia sobre o SIC, eu acho que o Serviço de Investigação Criminal é instrumento, não são de todo mal. É um serviço que o Palácio usa, os serviços de inteligência usa, ou seja, qualquer um, às vezes até pegam coletes do SIC, por exemplo, vestem os seus efetivos, porque os serviços de inteligência não se pode aparecer aí com coletes e executam medidas baixadas a partir do topo. E hoje por hoje, se olhar para a nossa cadeia, seja da imprensa, de políticos, seja de ativistas, há mais receio, há um receio acentuado. Por exemplo, eu já falava, falo agora, sempre fui ameaçado, mas eu tenho provavelmente a sorte de também ter medo. De ter medo e quando eu estou a falar, se vocês perceberem, tendo sempre a calar para poder justificar, é mesmo para falar com cuidado. Porque senão... Mas... Bom, deixa-me só ajudar o... Nelson Custódio, sim. Oi, deixa-me só ajudar o Coque em relação ao que ele vem falando, vem abordando, né? Eu acho que o que estás a dizer vai mais ou menos na senda daquilo que é a caracterização do nosso Estado. E o doutor Jaime também esteve a falar, eu fiquei ouvindo atentamente. É assim, o nosso Estado, o Estado angolano, nós não podemos perder de vista isto, tá? Tem pelo menos 7 características que identificam ou que caracterizam, passo aqui o plenário, o Estado angolano. Uma, pelo menos, é o facto de que, assim, o nosso Estado é um Estado amplamente arbitrário, ou seja, não é um Estado democrático, tá? Nós temos que ter isso muito bem claro, tá? É um Estado autoritário. E como é que o Estado autoritário se apresenta? Primeiro, pela excessiva concentração de poder. Nós já sabemos que o Estado autoritário aqui, o Estado angolano, ele é unipessoal, todos os poderes, desde ao nível das ombalas, comunas, municípios, províncias e a nível central, todo ele é concentrado numa só pessoa, que é o Presidente da República, nesse caso, né, o Presidente da República. O segundo é a limitação das liberdades individuais. Todos nós já sabemos. Tá? Tanto as liberdades individuais, no caso em específico, a liberdade de expressão, liberdade de associação, são todas elas mitigadas, portanto, limitadas em Angola, não é? A oposição política e crítica ao governo enfrenta uma repreensão como nunca antes se viu na história desse país. É só nós observarmos os telejornais e vermos o viés pelo qual os telejornais existem e nós, tanto rapidamente, concluiremos em relação a isso. A terceira é a questão que tem que ver com a restrição em relação à participação política. Não há espaço de participação política em Angola, no sentido de, primeiro, não termos eleições livres e justas, tá? Não precisamos voltar atrás, falarmos do processo eleitoral em relação às eleições de 2022, mas também o fato de que, infelizmente, a oposição política ela é frequentemente enfraquecida, portanto, ou, quando mais, impedida, e o maior partido, tanto o partido no poder, tanto encontra nesse momento espaço para manter a sua posição dominante no país. Isso é fato. Nelson. Outro, deixa-me só concluir, por favor. Sim. O outro é o controle da mídia. Já vamos chegar aí à mídia, porque vai ser o capítulo... Está aí. A questão que envolve a militarização das instituições, generais para tudo quanto é lado, generais governadores, generais ministros e chefes de Estado, tanto a ausência mitigada das liberdades individuais, que tem que ver com a prevalência do Estado de Direito. Um outro problema que nós temos em Angola é a chamada o culto à personalidade, não é? Com a bajulação, se você não fala a linguagem do sistema, se você não fala a linguagem do partido,
infelizmente você não chegará a lugar algum. Portanto, Nelson, temos. essas são as características do nosso Estado, está Nelson, regulando. Nelson, a partir de agora vou pedir aos nossos convidados para serem mais rápidos no desenvolvimento das ideias, porque o nosso tempo já começa a cobrar. Agora vou passar para ti, Chipilica. Por aquilo que nós olhamos, há muita mediatização dos casos que acontecem na capital. Fora da capital, existem também esses esquadrões da morte. Como é que são tratados os assuntos? Qual é a relação que existe entre o poder político e essas ações, vamos lá, que muitos consideram como ações criminosas? Isso vai variando de província a província. Por exemplo, em Benguela, há já diríamos assim, um movimento que permite que Chipilica, essas violações sejam... Chipilica, não sei qual é o telemóvel que está a usar, mas o seu sinal não está em melhores condições. Não sei o que é que se passa. É da saudade da Isabel. Eu não sei o que é que se passa. Chipilica. Vem para o Sumbe. Eu estou na via, então vou parar. Dê-me só mais uns minutinhos. Então, é melhor parar. Porque a qualidade... Não estou comprometido. Então é melhor depois mudar de aparelho, porque a qualidade está muito aquém daquilo que se espera e muitas das vezes conseguimos... Sim. Pode falar marca, né? Não podes, porque senão... Não, por respeito mesmo à rádio, porque seria uma publicidade gratuita e fica difícil, né? Não convém. Não convém. Politicamente não convém tu dizeres isso. Mas vamos a isso, Chipilica. Não, eu estava a dizer que em relação a esta questão da criminalidade, das violações dos direitos e liberdades fundamentais, varia muito de província a província. O cenário que se tem em Benguela já não é tão grave assim, porque há já um movimento que protesta regularmente sobre os atos de governação. Não obstante ainda existirem, nós estamos só a citar mortes de pessoas, diríamos, influentes, mas há situações de cidadãos que são encontrados mortos e que praticamente ninguém diz nada e não se faz nada. Concretamente a sua pergunta, ela vai variando de província a província. Por exemplo, a percepção que se tem do AMBO é completamente diferente do que se tem em Benguela. Só dou um exemplo. Há pouco falou dos casos do AMBO. Esses casos estão a ser agora acompanhados. Infelizmente, não tinham sido abertos processos judiciais. Foram abertos há bem pouco tempo e a tramitação está a decorrer com alguma normalidade. Quer dizer que o Ministério Público, que devia de per si tentar instruir o processo, não o fez, mas está neste momento em colaboração com os advogados a trabalhar nisso para o apuramento do que efetivamente será sucedido durante aquele período. Agora, há um aspecto que nós não estamos a discutir, é que, olhando para o alcance da nossa independência, nunca se teve um projeto de nação. O projeto que se teve foi um projeto de poder. E esse projeto de poder implicava sempre a exclusão daquelas pessoas que não acompanhassem a pedalada do poder, da manutenção do poder. Se olharmos para a nossa história recente e muito mais lá para trás, conseguimos perceber de que todos aqueles que se opuseram, até mesmo dentro do MPLA, foram vítimas mortais e de outra forma ou excluídas do patrimônio, do dinheiro, do bem-estar, do cargo, enfim. Este modelo de poder por poder, sem olhar para a construção do Estado, do alicerce de fortificar as instituições e permitir com que elas cumpram efetivamente o seu poder. Agora vamos dar um exemplo. Por alguns anos que o Ministério Público devia ter a chamada Polícia Judiciária. Por que nós temos a nível do SIC? Temos um procurador que dirige a instrução do processo, mas temos um agente do SIC que tem outra hierarquia, que primeiro obedece, depois reclama, que tem hierarquia e disciplina. Portanto, há duas superestruturas sobre o mesmo indivíduo, que é o agente do SIC. Só para dar esse exemplo. Então ele vai obedecer às instruções do Ministério Público ou vai obedecer às instruções do seu superior hierárquico, que também tem várias cadeias de comando. Portanto, o que muitas vezes, o que se discutiu há alguns anos era de que o Ministério Público, com a autonomia administrativa e financeira que tem, podia ter o seu próprio órgão específico de investigação. Chipilica, eu solicitei... Isso garantiria
Chiplica, não, isso garantiria absoluta Chiplica, independência, imparcialidade. Sim. Chiplica, eu gostaria, e já disse isso, que fôssemos agora mais sintético para aproveitarmos aquilo que é a cadência dos subtemas criados a esse tema principal. Frei Angalo, em Angola... Só para terminar. Sim, sim, sim. Só para terminar. As relações dependem muito da qualidade de democracia existente em cada localidade. Há locais do nosso país que não se pode falar. Ok, aqui ficou então. Não se pode... Ficou essa a sua nota. Frei Angalo, em Angola existe fuga à justiça, a prática da justiça. Eu citei no princípio o processo que foi movido pelo Projeto Mudei na altura da campanha eleitoral para chamar à razão os órgãos de comunicação social, e o Tribunal Supremo até o dia de hoje não se pronunciou. Há denegação da justiça, e se há denegação da justiça, sabemos que denegação da justiça é crime. O Tribunal Supremo estará à margem da lei, estará a pontapear as próprias normas legais que regem o Estado angolano? Bem, olha, para falar de denegação de justiça, isso é um termo, uma expressão técnica, depois aí vamos pedir ao Jaime para falar. Eu vou falar em termos mais leigos, né? Dizer que o sistema judiciário do nosso país deixa muito a desejar, absolutamente deixa muito a desejar, e não pauta nem pela verdade, nem por aquilo que são os padrões éticos. Normalmente se deixa guiar pelas conveniências partidárias, porque o nosso problema, o Nelson Custódio gosta muito de falar de Estado. Em Angola não tem Estado, em Angola tem um partido que capturou o Estado. Não existe Estado angolano, existe o MPLA que capturou todas as instituições, porque um Estado é um conjunto de instituições independentes. Só capturam algo que existe. Foi capturado porque existiu. Capturaram isso, então aquilo é tipo um vírus, tá vendo? Quando um vírus se apodera de uma coisa, portanto, o vírus, né? Não é verme, tá? É preciso saber distinguir o verme vai furar a manga continua a manga. Já. O vírus transforma o DNA do objeto e aquele objeto torna-se ele próprio. Portanto, aqui nós temos o MPLA funciona tipo vírus, tá vendo? É para falar, portanto. Isso vai dizer que o nosso grande problema é este. Idealmente, por exemplo, os tribunais são assim como o Nelson Custódio fala, que devem ser instituições independentes, que devem velar pelo cidadão, mas não existe isso. Não existe isso. Existem órgãos, como está na declaração da Declaração da Proclamação da Independência, não é isso? Portanto, todos os organismos devem funcionar em função dos interesses do MPLA. E é assim que estamos. Portanto, para simplificar a coisa é esta. Portanto, é o MPLA que atropela os direitos de cidadania. Isso, vou terminar, a palavra é esta. O direito de cidadania. Os nossos problemas que temos a nível político, a nível social, é a negação dos direitos de cidadania das pessoas. Juiz Jaime, aqui há casos concretos. E já alguém disse que não existe meio crime. Crime é crime. Não precisa de 100 crimes para alguém ser condenado. O Tribunal Supremo é acusado de estar a denegar a justiça. E principalmente nesse caso, e quando se trata de casos políticos, piora um pouco. E fica bastante claro que os nossos juízes são agentes, e há quem diga que são reduzidos à minoridade, porque são mandados a não fazerem justiça. As provas estão ali, não precisamos fazer grandes investigações. Está ali o caso concreto desses jovens do Mudei, que moveram uma ação na altura das eleições para, efetivamente, chamar a responsabilidade daquilo que estava a ser o comportamento dos órgãos de comunicação social públicos, que tiveram, segundo o que se disse, tiveram uma influência direta nos resultados dentro do processo da campanha eleitoral. E o Tribunal Supremo, efetivamente, assumiu uma postura de denegação da justiça. Mas aqui o Frei solicitou para explicar o que é denegação da justiça. E mesmo os nossos ouvintes vão querer que se simplifique o que é isso, denegar. Denegar é recusar. É um crime em termos gerais em que o magistrado se nega a administrar a justiça ou a aplicar o direito.
Mas essa negação é dolosa, é intencional. Não é uma negação que decorre de uma imperícia, do desconhecimento, de uma falha, da falta de atenção. Há uma negação, há uma recusa dolosa da parte do magistrado em aplicar ou administrar a justiça e o direito. Mas quando traz aqui o caso da reclamação dos jovens, não digo uma reclamação, uma ação movida, uma ação popular, movida pelos jovens, endereçada ao Tribunal Supremo, eu julgo que houve uma falha na cadeia da tramitação do processo. O primeiro passo a se seguir é apresentar uma reclamação do órgão que, na opinião dos proponentes da ação, está a violar as suas obrigações do Estado Democrático de Direito, no que concerne o direito à informação, de ser informado, o direito à pluralidade da informação, ouvir todas as partes envolvidas. Mas essa falha pode justificar a denegação da justiça, doutor? Não diria justificar a denegação da justiça. Pelo que eu ouvi, o tribunal efetivamente aconselhou os proponentes a... Mas aconselha ou deve praticar a justiça? Ela aconselha o proponente a apresentar a reclamação ao órgão que, na opinião dele, estava a agir em contradição com a liberdade de informar, de ser informado dos cidadãos, porque, na opinião deles, alguma informação política podia condicionar a orientação do voto. Então, eu penso que deviam agir assim. Primeiro, apresentar uma reclamação. Senhor órgão de imprensa X, no nosso entendimento, o teu comportamento, a tua conduta viola aquele preceito, não é o mais adequado do Estado Democrático de Direito, do pluralismo de informação, de opinião e tudo isto. Se este órgão não respondesse satisfatoriamente na perspectiva da pretensão de quem endereçasse a carta, mas, aí sim... doutor, aqui não estará a fazer um argumento... Sim. Era só um ponto de ordem, doutor Jaime. O doutor Jaime é o seguinte: a comunicação social faz parte dos agentes eleitorais e há um código de ética e de ontologia em relação há um código de ética em relação ao processo eleitoral. Portanto, os princípios, deveres dos agentes eleitorais estão tipificados na lei. A Comissão Nacional Eleitoral, observando a violação flagrante, age de per si, sem qualquer intervenção de outra instituição ou de cidadãos. Quando ela detectar que os agentes eleitorais não estão a cumprir com aquilo que é determinado por lei, ela pode acionar. Agora, o problema ali é a inércia da própria Comissão Nacional Eleitoral nesse período em que olha para as violações da Constituição e da lei e fica impávida. Portanto, aqui não é necessário uma cadeia, e olhando também para o artigo 29 da nossa Constituição, não é necessário cumprir essa cadeia que o doutor se refere. Há uma faculdade de do cidadão... Então, é do interesse... Pelo princípio, Chipilica. exatamente, se vai direto Chipilica, isso vem a testar em que... Mas o que acontece? Provavelmente, no entendimento do Tribunal Supremo, era necessário... Mas não se esperava uma conduta melhor, doutor Jaime. Deixa-me tentar explicar isso. Sim. Mas, resumidamente, doutor, já estamos... É o que eu tento fazer, se me permitir falar. Se o Chipilica é que interrompeu. Exatamente. Provavelmente, o Tribunal Supremo entendeu que era preciso a criação de um precedente. Vocês não reclamaram ao órgão e vêm até diretamente comigo. E quando era possível até o órgão que, na vossa opinião, está a agir em contradição com aquilo que se esperava dele, até pudesse corrigir a sua postura. Então, é uma forma... Primeiro tem que esgotar todas as possibilidades graciosas. E essa carreira não foi cumprida? Não foi cumprida. Primeiro esgotar todas as possibilidades graciosas, só depois então levar a coisa na litigância judicial. Coque, vou para si. O Jaime não trabalha lá, está a falar não foi cumprida, tipo, trabalha lá. Coque, Mas o Coque tem como provar que esse procedimento foi cumprido de facto. Coque, é quase... estamos acostumados a ouvir em que quando se trata de assuntos que põem em causa o interesse de quem governa, não se aplica a justiça. Fica também com essa sensação para esse tipo de casos, Coque?
já falamos um pouquinho sobre isto, e é o sistema estar preparado para que quando a reclamação, quando o proponente não é alinhado ao sistema, ao sistema ou ao poder político, ela não funciona, não tem aceitação. É como aquele processo, por exemplo, aqui só um exemplo rapidinho, da criação de rádios. Tu escreves, eles têm uma lista de 300 pedidos. Eles têm a autorização de licenciar aquelas que são orientadas pelo poder político. Ou seja, os que não são orientados pelo poder político não passa. É mais ou menos assim, quando a queixa chega, aquilo depois vai para um setor, porque o poder político estruturou muito bem a governação. Por exemplo, no MPLA, a vice-presidente manda um conjunto de ministérios, orienta um conjunto de ministérios. Quais são esses ministérios que ela manda? Deixa-me só terminar. O secretário-geral do MPLA coordena um conjunto de ministérios. O presidente do MPLA coordena um conjunto de ministérios. Os ministérios, por exemplo, o Ministério das Telecomunicações, é o secretário-geral que orienta. O Ministério das Finanças, penso que é o presidente do partido, porque é uma área estratégica. Eu não sabia. E eles têm um organigrama bastante organizado que coordenam a partir daí. E estas questões, por exemplo, sabe que o Ministério da Justiça, eu só preciso de saber quem é que coordena o Ministério da Justiça, é que tutela os órgãos de justiça, porque até são pagos através de quem processa a parte das verbas dele é o Ministério da Justiça. Por exemplo, os procuradores, eles têm uma cadeia de comando a partir daí. Então o sistema está criado para criar dificuldades em tudo desta natureza. Mas, ok. Horácio, era bom recordar o seguinte: o nosso sistema eleitoral coloca no partido a legitimidade para governar. A legitimidade política para governar é do partido. Então não é crime nenhum essa estruturação? Não estou a dizer que isso nem é crime. São opções políticas partidárias. É o que está escrito, é a lei que temos. Sim, repare. Há na UNITA um governo sombra. Há um primeiro-ministro sombra, há ministros sombras, há uma série de coisas de sombra. O MPLA também está estruturado assim. Também tem uma estrutura sombra para o governo. Exatamente. Tem uma estrutura política. Olha, tem uma estrutura. Tem uma estrutura política em que as três principais figuras, presidente, vice-presidente, secretário-geral, têm pelouros específicos. Que controlam. Tem pelouros específicos. Mas quem controla os tribunais? Os juízes? Os juízes e os tribunais não estão fora desse âmbito. Mas eles agem também. Não, mas, doutor Jaime, fica claro em que também eles agem. Aquilo é uma sinfonia. Não, mas é uma coordenação. Horácio, olha para o que tem de induzir. É preciso ter muito cuidado com isso. Então, reparta, há pelouros específicos. Funciona como uma comissão executiva. Tá em que os vários departamentos ministeriais respondem a uma entidade específica dentro da estrutura hierárquica do partido. Porque o programa de governo é do MPLA. Não é do presidente João Lourenço. É do MPLA. Então cabe ao MPLA coordenar a sua aplicação. Gama, aqui estamos a falar das mãos visíveis e invisíveis. Qual é a mão invisível e que podemos aqui desvendar que anda aí a mandar os juízes a tomarem decisões contra a lei? Bom, basta olharmos, ou melhor, temos estado a falar da separação de poder e a necessidade de haver este fenómeno em Angola. Mas há quem diga que já não há separação de poder. Isso já está claro que em Angola não há separação de poder. Calma. Pelo menos naquilo que é ação. Eu acho que é o próprio Presidente da República e os próprios juízes, pelo menos o do Supremo, se colocam numa posição de subalterno do Presidente da República. O juiz do Supremo, o Presidente,
quando o Presidente da República está a chegar de viagem, ele vai estar ali também na fileira do aeroporto para recebê-lo no mesmo pé de igualdade que os membros do Executivo. O Presidente há dias teve uma atividade do governo, uma atividade do Executivo e arrastou os poderes todos para lá, o Supremo, o Legislativo, todos. Estamos a falar aqui da inauguração do aeroporto de Luanda, o Oh, novo, Gama, é foram uma atividade convidados, do governo. Gama. Então, quando isto cria um sentimento a estes próprios juízes que os faz sentir como subalternos do presidente. Aliás, está muito mais claro que depois também tem a forma de nomeação desses juízes, a sua fonte de nomeação é o poder político, na pessoa do Presidente da República. Embora que no Supremo, no de Contas, há um concurso público, mas a decisão final é do poder político na pessoa do Presidente da República. Só para não falarmos mais do Tribunal Constitucional. Portanto, mesmo que não haja alguém no executivo, poderes que vão chegar ali e dar ordens superiores, mas estes juízes superiores sentem-se, aliás, que dependem do Presidente da República, olham no Presidente da República como um chefe, e se o Presidente mandar enterrar um processo, eles fazem. Por isso é que a atitude deles é de tomar decisões no interesse do MPLA. Basta ver quando há eleições, se um partido avançar com um processo que atrasa... Gama, quer dizer que no período eleitoral deixamos de ter juízes, passamos a ter representantes do MPLA nos tribunais? Militantes mesmo. Não, isso que nós estamos a dizer é que quando há eleições... Até agora, se um partido político... eleitoral. Pois, no período eleitoral, os tribunais tomam decisões rápidas sempre que vão ao encontro do interesse do MPLA. Suponhamos que o partido no poder tem uma agenda que está a ser contestado porque os outros estão a reclamar fraude ou irregularidades. Ele quer já tomar posse para matar aquele debate das fraudes. Os outros partidos, enquanto isso, estão a colocar ali processos. O que é que o tribunal faz? Resolve aquilo em menos de 48 horas, para não atrapalhar a tomada de posse do presidente que também ocupa o cargo de chefe do MPLA. Gama, obrigado, muito obrigado. Agora temos. Eu vou dar. Um momento só, explica. Explica, um momento só. Não, vou dar já. Explica. Vou dar já um ponto. Gama, explica, já vou dar tempo para si. Temos, nessa altura, 3 minutos pela frente. Eu vou dar 1 minuto a cada um dos nossos colegas para o ponto conclusivo desta conversa que nós tivemos, de um assunto bastante delicado, em que poucos se atrevem a abordar, que são as mortes, que é a forma como os tribunais se comportam, como é que a secreta se comporta quando existem essas mortes. Acaba sempre a justiça por ser denegada, as pessoas acabam sempre por assumir uma postura indiferente, não se pratica a justiça. Começo por ti, Chipilica, que está com um sinal hoje pouco recomendável. O seu ponto final desta conversa que tivemos hoje. Não, na verdade, o assunto é interessante de refletirmos todos, mas enquanto não tivermos instituições fortes e não vamos conseguir alcançar os objetivos. Em relação aos juízes, sobretudo os superiores, é uma coisa que deve ser dita, é que muitos desses foram militantes do partido, foram militares, portanto, têm esse dever de obediência, olhando para as instituições em que participaram. E a compreensão do Estado de Direito Democrático é um processo. Ok, obrigado. Nelson Custódio, o seu ponto final da conversa de hoje. Eu acho que, em relação a tudo que nós conversamos aqui hoje, tem 3 coisas que nós precisamos ponderar, que têm que ver com as diferentes teorias que fundamentam a responsabilidade civil do Estado, né, que existem. Uma é a da teoria da culpa administrativa, o risco administrativo ou da teoria objetiva, e a outra do risco integral. A mais importante, a meu ver, é a do risco integral, que tem que ver com o fato de que o Estado precisa ser responsabilizado a todo tempo.
independente de qualquer consideração de culpa ou do risco, normalmente que seja associado a qualquer atividade administrativa. Parece-me que no nosso país essas coisas ainda não são muito bem claras, não são muito bem estabelecidas, né? Se o Estado fosse responsabilizado do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, né, penal, sobretudo, eu penso que talvez muitos dos problemas que nós vivemos no nosso país hoje estariam equacionados. Muito obrigado. Infelizmente, Muito acontece. obrigado. O José Gama, nota conclusiva. Pois, eu acho que durante essas 4 décadas de independência, ainda se verifica atos de denegação de justiça e, sobretudo nesse mandato de João Lourenço, aconteceram, como o caso do Inocêncio de Matos, que foi morto pela Polícia Nacional e até hoje não há investigação. Tivemos as mortes e execuções constantes no Cafunfo e o Estado angolano nunca se dá o trabalho de as investigar. Se não o faz, é porque ele entende que esta prática de mortes é do interesse do Estado e nós temos aqui também a responsabilidade maior que vai mesmo na pessoa do Presidente da República, porque na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, ele também é o garante do funcionamento das instituições, deve ele proteger e ser o responsável pela proteção de todos os 33 milhões de habitantes que vivem no território angolano. E não tem havido isso. Muito obrigado. Frei Angalo. Frei Angalo. Frei Angalo não está coque. Sim, estou. A sua última palavra. Sim. Eu acredito que tudo passa por uma visão antropológica correta. Ou seja, o nosso país, o nosso problema é cultural. O Jaime disse isso logo no início na sua primeira intervenção. Então, como é que se pode corrigir tudo isto? Portanto, implementando uma visão antropológica que coloque a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana como critério, referência e medida da política. Ou seja, nós precisamos de uma filosofia daquilo que é o humanismo, uma filosofia humanista. Sem isto, podemos ficar aqui um mês a falar do mesmo assunto e não vamos falar do nenhum. Portanto, a importância de colocar a pessoa humana como padrão e referência, isso é coisa. E, sobretudo, termino aqui dizendo, é preocupante que a morte de uma pessoa em Angola já não seja um problema. Por exemplo, eu recebi hoje um áudio a mostrar 3 jovens no ponto final da ilha de Luanda que já estavam aí desde sexta-feira e ninguém foi remover os cadáveres. E isto, do ponto de vista cultural e do ponto de vista religioso, é muito grave. Porque, do ponto de vista religioso, Angola é um país maioritariamente cristão. E aquilo que é a antropologia cristã não difere, não tem católica, não tem protestante, é sempre a mesma. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Do ponto de vista cultural e bantu, termino, Sim. a pessoa é aquela que faz a comunidade, vamos dizer, a vida da pessoa é sagrada. Muito Se obrigado. nós perdemos essa referência, então não seremos capazes de construir uma sociedade com identidade. Muito obrigado, Coque. A gente tem mais medo do diabo ou mais fé em Deus? Acho que a gente tem mais medo do diabo e quem nos governa sabe isto. Coque, você está querendo... Desculpa, o Coque às vezes tem cada um... Está querendo dizer que o nosso governo é o diabo, porque já tem medo do diabo? Coque, hoje fechaste com um pequeno... Desculpa aos ouvintes. O Coque está a tentar, hein? Coque, pode finalizar. Estou fora do país, quando voltar vou ficar na linha. Por favor, pode falar. Pode concluir, Coque. Pode concluir. Sim, olha, o nosso governo sabe isto e como eles sabem isto, certamente vai ser muito difícil nos libertarmos dele, né? Então tenho pena que estamos numa realidade como a nossa, mas como o Frei disse, é preciso criar o homem novo, porque os governantes saem do nosso seio, para ver
quando forem para o governo, não é, criem uma imagem nova, sejam novas pessoas e criem sistemas aceitáveis e democráticos para que a gente não olhe para os nossos governantes como diabo, né? Como estão a servir ou como estamos a ver agora. Muito obrigado. E agora, para a última palavra, o jurista Jaime. Jurista Jaime, então, em 30 segundos, porque já estamos mesmo na linha vermelha do nosso tempo. Sim, eu julgo que temos que continuar a fazer esse esforço no sentido de colocar as pessoas em primeiro lugar, as pessoas que são o ativo mais valioso na República de Angola, e só para ter ideia, qualquer ato normativo ou administrativo que atente contra a dignidade da pessoa humana, ele pode ser inconstitucionalizado. Essa dimensão constitucional que foi oferecida às pessoas coloca as pessoas em Angola acima das leis. Ou seja, a validade de uma lei depende da sua correspondência com respeito das pessoas. Muito e se obrigado. nós evoluirmos culturalmente e do ponto de vista da educação, colocar o ser humano no centro de todas as ações, eu acredito que nós vamos ter esse país que todos os dias marcamos um passo no sentido de construí-lo. Muito obrigado.